Olá pessoal, a paz do Senhor. Muito bom receber vocês aqui na minha casa nesse tempo de isolamento social, quando eu não estou tendo a oportunidade de estar nas igrejas, saudade que eu estou de estar nas igrejas. A gente tem esse canal maravilhoso aqui que a gente pode estar junto de alguma forma, compartilhando, continuando a compartilhar daquilo que o Senhor tem me ensinado, daquilo que Ele tem plantado no meu coração. O meu ministério flui muito disso, né? Da minha vivência pessoal com o Senhor e daquilo que Ele vai me confrontando, vai me ensinando. E eu fui chamada para compartilhar, encorajar você a permanecer no caminho da obediência e do crescimento em Deus. Amém? Então hoje nós vamos começar meditando no livro de Tiago, capítulo 2. Está com a sua Bíblia aí? Não está não? Então vai lá pegar. Pega a sua Bíblia para nós termos esse tempo totalmente entregues e rendidos àquilo que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Então pega a sua Bíblia para a gente estar juntos aqui, concentrados aos pés do Senhor. Tiago, capítulo 2, o texto diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E quando você continua nesse mesmo texto de Tiago, é que você vai encontrar aquele versículo que nós usamos muito, né? Você tem fé, eu tenho obras, mostra-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. E aí ele fala que Deus não se agrada daqueles que a fé sem obras é morta, né? Enfim. E nesse tempo de onde a gente está ouvindo muito a pregação da hipergraça, né? Algumas pessoas que vivem naquilo que a Bíblia apresenta como condenável, como pecado. A gente até evita essa palavra porque ela não é politicamente correta, né? Mas acontece que muitos politicamente corretos vão ser condenados. Então, não me interessa ser politicamente correta, eu quero estar em acordo com aquilo que eu acredito que é a palavra de Deus. E eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, a fazerem o mesmo. A palavra de Deus é o nosso prumo, é a maneira como a gente rege a nossa vida. E nesses dias de uma pregação de hipergraça, as pessoas se esquecem que nós não somos salvos pelas obras, mas seremos julgados por ela. Seremos julgados por elas.
Nós daremos contas a Deus de como nós vivemos a nossa vida, né? E a vontade de Deus é que a gente viva hoje, gente, de uma maneira que antecipe aquilo que esperamos. Ou seja, o que você quer dizer com isso, Helena? A palavra de Deus diz que o Senhor irá reinar sobre toda a terra. Todas as nações reconhecerão que o Senhor é Deus e o Senhor então será estabelecido em um trono e Jesus vai governar sobre as nações, ok? Essa é a nossa esperança, é isso que nós esperamos. E você pode ler lá em Apocalipse 21, a nova Jerusalém descendo, o trono do Senhor sendo estabelecido e Ele reinando sobre todas as coisas. Então, às vezes, a gente tem um sentimento escapista, né? De pensar assim, não, deixa o mundo queimar aí porque eu vou para o céu e eu não quero nada dessa terra. Acontece que o Senhor vai reestruturar, vai reorganizar, vai curar o que o nosso pecado fez à criação, né? Então, o Senhor não vai descartar a criação não, gente. Então tem uns crentes aí que não cuidam, não são bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu para cuidar, do meio ambiente, uns dos outros. O Senhor não vai descartar a criação não, a criação dele é boa. E tantas coisas que a criação hoje sofre. A criação, como diz a palavra, aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Onde a ordem, a paz, a integridade, a lealdade, o respeito vai reinar sobre todas as coisas, inclusive na nossa relação com a natureza, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Isso é tema de outra pregação. O que eu quero falar é especificamente o que Tiago levantou nesse texto que nós acabamos de ler. Num tempo de hipergraça, a gente pensa que a gente não precisa de prestar atenção nas ordenanças do Senhor. Mas o Senhor não mudou e eu volto a dizer, não somos salvos pelas obras, somos salvos para as boas obras. Ou seja, nós seremos julgados conforme as nossas obras. Seremos premiados ou não receberemos premiação conforme as nossas obras. As nossas obras vão nos acompanhar. Aquilo que a gente faz aqui hoje, elas vão nos acompanhar na vida por vir. Então, e aqui Tiago está levantando uma questão: acepção de pessoas ou parcialidade na maneira como nós tratamos as pessoas. E aqui ele ilustrou ele apontou exemplificou um tipo de tratamento diferenciado. Ele começa falando, suponham que na reunião de vocês, né, no capítulo 2, no versículo 2 aí, suponham que na reunião de vocês chega um homem rico, bem vestido, de anel de ouro, e chegue um pobre, maltrapilho, mal cheiroso, e vocês falem para o homem rico assim, senta aqui, nesse lugar especial. E para o homem pobre, vocês colocam assim, não, você senta aqui, no estrado dos meus pés. Ele está dizendo, e dizendo bem dito, que quem faz isso comete acepção de pessoas. E se você colocar na sua concordância bíblica e procurar acepção, você vai ouvir várias palavras dentro da palavra de Deus dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz separação na maneira como Ele trata as pessoas, como Ele vê as pessoas. É claro que Deus tem propósitos diferentes para cada um dos seus filhos. E Ele sabe como que cada um precisa ser tratado de acordo com o propósito dele para nós. É muito fácil para quem é pai e mãe visualizar isso de uma maneira não tão perfeita, porque Deus é um Deus perfeito, mas dá para a gente conseguir entender o que a Bíblia está dizendo quando a gente tem filhos e muitos filhos. Eu tenho 4 filhos e cada um deles é diferente. Eu dei para eles as mesmas oportunidades, eles estudaram na mesma escola, eles frequentaram a mesma igreja, eles tiveram o mesmo ensino, eles têm o mesmo pai e a mesma mãe, que vivem juntos desde que eles nasceram. Ou seja, eles tiveram todo o ambiente, lugar de estudar,
lugar de se desenvolver, ensinos muito semelhantes. O que vale para um vale para outro, a regra que é para um é para outro, mas cada um deles interage de uma maneira diferente. E isso determina como eles vão viver a vida deles, de acordo com suas escolhas. Tem aqueles filhos que são mais inclinados à obediência, tem aqueles que desde tenra idade resistem à obediência obstinadamente. Quem tem mais de um filho vai notar essas características. Às vezes quem tem 2 filhos já percebe essa diferença entre eles. Até gêmeos, gente. Até irmãos gêmeos manifestam diferente na personalidade e na maneira que vamos interagir. Mas nós, como pais, se a gente tem um mínimo de equilíbrio, né, gente? É claro que, não vamos negar, né, na nossa imperfeição, na nossa humanidade, quando você interage com 2 filhos, o coração de um é totalmente inclinado à obediência. Ele sempre te obedece, ele concorda com as regras da casa e às vezes você vê que ele está contrariado em te obedecer, mas ainda assim ele escolhe a obediência. Você vai ter uma interação diferente com ele do que você tem com aquele filho que é rebelde, que é obstinado, que te peita, que te desrespeita, não é? Não é verdade? Mas se os 2 precisarem de médico, você vai correr para os 2. Você vai dar comida para os 2. Você vai dar roupa para os 2. Você vai nas férias, você vai levar os 2. Você vai amar os 2. Mesmo que a relação não flua tão fácil, você ama os 2. Se alguém falar assim, olha, você vai ter que escolher um dos seus filhos para morrer, você vai falar, mata eu. Não quero perder nenhum filho. Não é porque um me dá trabalho que eu deixo de amar ele. Então, agora você imagina isso aperfeiçoado, pleno em Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E Ele não apenas não faz, mas Ele condena a acepção de pessoas. E, gente, a gente está vivendo num tempo onde isso se tornou banal, onde isso se tornou comum. E a gente coloca até um nome de honra. Então a gente, por exemplo, tem uma pessoa que a gente admira, que a gente respeita, que a gente é abençoado por essa pessoa, então a gente dá para essa pessoa um lugar de destaque e isso beira a idolatria. Eu sei do que eu estou falando, gente. Eu sei que, por exemplo, às vezes é mais prático. Eu vou pregar numa igreja, por exemplo. Então o pastor, o que ele faz? Ele me dá um lugar na primeira fila, porque o meu acesso ao púlpito fica rápido, fica fácil. Eu chego rapidinho. Eu não preciso ficar pedindo licença para as pessoas para acessar o lugar que eu vou ocupar, né? Mas, gente, uma coisa virou comum, a gente entende isso e eu me lembro, eu vou até compartilhar com vocês uma experiência. Quando eu era muito jovem, eu era adolescente, eu frequentava uma igreja que ainda não era Lagoinha, onde os meus pais receberam a Cristo, e nós frequentávamos aquela igreja, uma igreja amada, que deixou marcas muito boas na minha vida, na minha caminhada. E a gente frequentava aquela igreja e não tinha muito essa preocupação não, sabe? Sentava no primeiro banco quem chegava primeiro, então sem problema. O primeiro banco não era separado para diaconia ou para outros pastores, nem nada disso. E aí o que aconteceu? Um dia, um irmão da igreja, ele tinha algumas perturbações mentais, algumas alterações. Na época a gente não entendia isso muito bem, mas era claro que ele tinha alguns níveis de perturbação, alguns transtornos comportamentais. E naquele dia parece que ele teve uma alucinação e ele subiu no púlpito, ele estava no primeiro banco. E o nosso pastor estava pregando normalmente. E ele subiu e deu um soco na cara do pastor, ele agrediu fisicamente o pastor. Depois daquele episódio, então, o primeiro banco passou a ser ocupado por diáconos, obreiros, seminaristas e outros pastores. Para quê? Para que se uma pessoa se movimente de um jeito diferente, a gente não sabe se a pessoa é agressiva. Então, ou uma pessoa com algum transtorno ou com alguma necessidade especial, que ela seja acolhida e que ela seja cuidada, mas sem gerar um transtorno naquele ambiente de culto. Mas hoje a gente vê assim, chegou uma pessoa, ela é a mãe do jogador tal de futebol, então põe no primeiro banco.
Ah, e aquela lá, não, ela é muito rica, ela tem um dízimo muito bom, então ela tem que sentar no primeiro banco. Então, gente, Deus condena. A palavra de Deus condena esse tipo de comportamento. Ah, ainda bem que você está falando, Helena. Pois é, lá na minha igreja é desse jeito. Não seja tão rápido para julgar a sua liderança. Quantas vezes nós fazemos da mesma forma? Por que me tratam diferente? Porque eu sou pregadora? Por que me tratam com honra e querem tirar foto comigo, mas não honram o faxineiro da sua igreja? Por que às vezes nós, como pregadores ou ministros de louvor, a gente não pode ficar no meio do povo como qualquer outra pessoa? Porque a gente não consegue assistir o culto. Eu já tentei. Eu sento para assistir o culto, eu quero assistir o culto como todo mundo, eu quero receber a palavra como todo mundo. Mas eu estou orando, alguém me cutuca. Helena, só queria te dizer que você me abençoa muito. O culto começou, estou de mãos erguidas louvando. Helena, tira uma foto comigo. Não é o pastor fazendo acepção de pessoas, é o povo fazendo acepção de pessoas. Então não seja tão rápido para acusar a sua liderança ou a maneira como a sua igreja funciona. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando a gente escuta uma palavra, a gente tem que pegar dela o que serve para nós. Porque Deus está falando conosco, não está falando com o outro. Sabe, é um orgulho da nossa parte quando Deus está ministrando no nosso coração, ou nos corrigindo, ou nos ensinando, e a gente fala assim, fulano é que tinha que estar ouvindo essa palavra. Era fulano que tinha que estar ouvindo, mas Deus trouxe você para ouvir, né? Hashtag fica a dica, gente. Então, o que eu quero chamar a sua atenção, como você trata as pessoas que Deus manda para você. Você me trata com honra, mas trata mal aquela sua vizinha que ainda não conhece Jesus? Qual o testemunho? Em que Deus está sendo glorificado? Amar os que amam vocês, que glória nisso. Não é isso que a palavra de Deus diz? Até os publicanos fazem o mesmo. E aqui Tiago está sendo agudo e maravilhoso. Eu prefiro receber o ensino do Senhor, gente. Como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Ele exemplificou aqui entre pobres e ricos. Nós tratamos diferente o rico. O rico já tem tanto, mas ainda a gente dá presente para o rico. Não é assim? A gente coloca o rico no lugar especial. O rico já tem tanta oportunidade, gente. Graças a Deus pelos ricos, né? Estou aqui falando mal de rico, não. Tenho amigos que são afortunados. E são ricos porque sabem semear. São ricos porque semeiam em boa terra. E a fidelidade de Deus é sobre eles. É simples assim. E são ricos porque têm estrutura para ser. Não estou falando mal de rico aqui, não. Eu estou falando aqui de acepção de pessoas. De nós tratarmos uma pessoa que nos interessa. Não vou tratar bem o que tem mais dinheiro, porque se um dia eu precisar, ele vai me emprestar. Não vou tratar bem quem tem dinheiro, porque o dízimo dele na igreja é maior. Não vou tratar melhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque o Senhor não fez isso. Ah, vou salvar fulano, fulano e fulano, porque eles me dão menos trabalho, eles são mais limpinhos, vai ser mais fácil de eu consertar. Toda a Bíblia está recheada de exemplos de Deus que pegou pessoas que não tinham nada, que não eram nada. E quando Jesus encarnou, a despeito dessa teologia mentirosa que eles estão pregando por aí, de que Jesus era rico, Jesus não era rico. Jesus voluntariamente se fez pobre. Ah, porque o burrinho era BMW da época. Gente, não era não. Tinha os cavalos e as bigas do Império Romano. Jesus escolheu o jumentinho, inclusive para cumprir a profecia. Nasceu numa estrebaria. Ah, mas é porque não tinha lugar para eles na estalagem. Deus não erra. Se Deus quisesse que Jesus nascesse na estalagem, ele abriu uma vaga. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E Deus enviou provisão para José levar Maria e Jesus para o Egito através dos reis magos. Ouro, incenso e mirra foi ofertado para aquela família, para que então eles providos pudessem fugir para o Egito por um tempo.
Então, Jesus nasceu. Quando você vai a Israel, e eu convido a você a ir comigo agora, no próximo mês de outubro, você vai em Nazaré, você vai nos lugares onde Jesus, onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele viveu, onde ele desempenhou o seu ministério. Não foi em Jerusalém. Foi nos lugares simples, na Galileia, uma vila de pescadores. Quando você chega lá na Galileia, gente, as casas eram um cômodo, um pequeno quarto. Muitas vezes as pessoas dormiam nos tetos. Jesus se fez pobre. Tão diferente de Jerusalém, ele podia ter crescido em Jerusalém, no meio da elite. O próprio Filho de Deus se fez pobre. E eu não estou fazendo aqui, gente, uma apologia à pobreza, não. O que eu estou querendo dizer a vocês é que o Senhor usa os que não são para reduzir a nada os que são. O Senhor não se impressiona com riquezas. E o Senhor é o dono delas. A mesma palavra que diz que Jesus nasceu simples, num lugar humilde e cresceu num ambiente totalmente despojado de ostentação e de riqueza, fala que o próprio Deus deu a Salomão riqueza sem fim, porque ele escolheu a sabedoria ao invés do dinheiro. Ele amou mais a sabedoria do que as riquezas. Então Deus falou assim: porque você me pediu sabedoria, eu também vou te dar muitas riquezas. E a Bíblia fala que ele foi um dos homens mais ricos da história. Então a riqueza também vem de Deus. Nós não estamos falando aqui de riqueza e de pobreza, nós estamos falando do coração humano. Como nós tratamos a pessoa que é diferente de nós, como nós tratamos a pessoa que ainda não entendeu o reino do Senhor, o amor do Senhor. Você trata aqueles que amam Jesus como você trata bem, amorosamente. Pai do Senhor, irmão. Aí você passa por uma pessoa que tem problema com alcoolismo, tem problema com drogas, vive na sarjeta, bêbado. E a gente até atravessa a rua. Não é verdade? Se alguém te pede alguma coisa e é uma pessoa que você admira, você se desdobra para cumprir. Mas se o seu marido te pede para fritar um ovo, você não faz com o mesmo coração. E eu quero trazer à sua memória o que está lá em Colossenses capítulo 3, verso 23 a 25. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Mas eu faço questão de ler essa de Colossenses 3, em outra versão. Quer ver? Vou achar aqui. Colossenses 3, 25, tá, gente? Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, o que o texto de Colossenses está dizendo? Tudo que vocês vão fazer, faça como para o Senhor, é a Cristo que vocês estão servindo. Olha essa tradução que diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, quando você trata igual a todas as pessoas, você está servindo ao Senhor. E quando você faz acepção de pessoas, quando você trata as pessoas de acordo com a sua vontade, seus interesses, você está pecando contra Deus. É isso que Tiago está falando aqui. É isso que Tiago está falando aqui. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos. E aí ele começa a levantar questões, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Fazendo assim, vocês estarão agindo corretamente. Verso 9, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores.
E eu volto a dizer, ele está exemplificando aqui a diferença que fazemos entre pobres e ricos. Como tratamos as pessoas que têm mais condição de nos ajudar e as pessoas que não têm nada para nos oferecer. Isso é um exemplo, acho que determinante. Acho que todos nós somos levados pelo interesse, as benesses que podemos usufruir perto de quem tem posses. Você é amigo de fulano porque na casa dele tem piscina. Você é amigo de fulano porque se um dia eu passar um aperto ele pode me socorrer. Você é amigo de fulano, não, aquele fulano eu quero lá na minha igreja, porque se ele estiver lá eu vou ter um dízimo gordo. O Senhor condena, a palavra de Deus condena. Gente, o Senhor não está brincando aqui. Mas isso também se estende a outras questões. Ele exemplificou, supondo que... Ele está dando um exemplo. Ele está sendo didático. Mas como nós tratamos as pessoas que creem diferente de nós? Como nós tratamos as pessoas que votam num candidato diferente do nosso? Como nós tratamos as pessoas da nossa vizinhança? Como nós tratamos as pessoas de acordo com a aparência? Uma das coisas que me chamou a atenção no João Lúcio, quando nós nos conhecemos, que tinha uma turma grande, todo mundo adolescente, né? E sempre na turma de adolescente tem aquelas meninas gatíssimas, entre as quais eu nunca fui contada, diga-se aqui de passagem, mas tem aquelas meninas que se destacam muito pela beleza, né? Elas são lindas, elas são altas, tem todo aquele estereótipo construído, né? Pela indústria da moda, aquele estereótipo do que a moda, o século julga bonito, né? E a gente é influenciado por isso, querendo ou não. Mas tem também aquelas meninas que não são tão providas de beleza, são divertidas, inteligentes, são outras qualidades que saltam, ao invés da beleza, outras qualidades saltam. E assim nós tínhamos ali todos os biotipos de meninas. Meninas altas, louras, meninas magrinhas demais, meninas gordinhas, meninas violão. A gente tinha uma diversidade grande ali de biotipos e de meninas. E aí eu percebia claramente, na maioria dos nossos amigos homens, a diferença entre elas. Aquelas meninas mais bonitas ou dentro do padrão estabelecido de beleza ali para aquela época dos anos 80, onde a gente viveu a nossa adolescência, aquelas que andavam mais de acordo com a moda, que tinham um corte de cabelo da moda, eles tratavam de um jeito. Mas aquelas meninas que eram mais desprovidas de vaidade, elas eram tratadas igual eles tratavam os outros meninos, praticamente como outro homem. E quando eu conheci o João, o que me chamou a atenção nele, antes dos olhos azuis, foi a maneira como ele tratava todas as meninas iguais. Se ele abraçava uma, ele abraçava todos. Naquela época ele tinha mania de beijar a mão. Oi, fulana, como vai? Mas não era aquele beijar a mão bizorrento que a gente dizia na nossa época, aquele cara meloso que tratava com interesse. Não, ele era gentil mesmo. E ele tratava todas as meninas iguais. Foi a primeira qualidade que me saltou aos olhos. Espera aí, esse menino é diferente. Ele não trata as mais bonitas, as que andam na moda, de um jeito, e as meninas mais largadonas, mais desprovidas de vaidade, de outro jeito. Ele trata todas com a mesma dignidade, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com a mesma afetividade. E não era alguma coisa assim melosa, aqueles caras que ficam querendo tirar proveito, tirar casquinha, como a gente dizia na nossa época. Era uma gentileza genuína. E aquilo me chamou a atenção. E aquilo chama a atenção de Deus. Isso chama a atenção de Deus. Quando a gente trata todas as pessoas com a mesma atenção, com honra, com deferência. E eu sei que é difícil, gente, porque a gente vive numa época que é contrária a isso. Nós somos quase que discipulados a agir ao contrário disso. As nossas instituições, às vezes, adotaram comportamentos ao contrário disso.
E nós, na vida prática, antes de mais nada, eu quero ressaltar isso, nós não estamos aqui para apontar o dedo para os erros das instituições, porque nós somos a igreja. Se algo vai mal com a instituição, é porque antes de ir mal com a instituição, vai mal com as pessoas. Então nós temos que repensar o nosso comportamento, repensar como nós tratamos o outro, repensar se a gente tem feito acepção de pessoas de acordo com os nossos interesses ou de acordo com aquilo que a gente julga ser certo. Se Jesus tivesse agido assim, como teria sido com a mulher trazida para ser apedrejada? Será que Jesus ia na casa de um corrupto como Zaqueu? Será que ele escolheria Pedro, um cara iletrado, um pescador, para ser um discípulo chegado? Será que se Jesus tivesse esse pensamento de grandeza e de andar com os famosinhos da época, ele teria feito o seu ministério na Galileia? É tempo de nós repensarmos. Nós nos desviamos tanto, gente. A gente gosta de se sentar com os poderosos, tirar foto com os famosos, receber glória, abrir igrejas onde já existem tantas. Eu vejo poucos, muito poucos, querendo exercer o dom musical no sertão, no meio da África, sem estrutura de palco, luz e som. Poucos. Graças a Deus eles existem. Não tem nada de errado em subir no palco com luz e som. Mas o mesmo coração que sobe uma plataforma com milhares de espectadores, deve entrar no hospital para cantar para um só, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo amor. Pregar para 10.000 e pregar para 10, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo amor. Nós viramos às vezes tão interessados em números de seguidores. Ostentamos na rede social algo que nos faça parecer mais ricos e poderosos. Enquanto Deus eterno continua escolhendo os que nada têm, os que nada são. Nada. Davi não foi nem considerado entre os seus irmãos. José era rejeitado pelos irmãos mais velhos. Jesus nasceu no lugar simples, numa estrebaria. Ficou 30 anos em anonimato. Como nos desviamos tanto da palavra? Como nos tornamos egocêntricos, vaidosos e selecionamos as nossas amizades de acordo com interesses pessoais. Seja amigo de quem ninguém quer ser. Tira foto com o faxineiro da sua igreja. Ele é maravilhoso. O zelador. Eu tenho uma conhecida que eu ouso chamar amiga. Tamires Tassiani é o nome dela. Um dia eu estava ministrando na Lagoinha Niterói. E uma moça bateu no meu ombro. Eu olhei para trás e ela falou assim: queria muito conversar com a pastora. A senhora pode me dar atenção depois do culto? Eu sim. Chamei uma diaconisa e falei com ela: quando eu terminar o culto, leva essa moça para conversar comigo, por favor. Por quê? Porque eu tenho que sair rápido. E por que eu tenho que sair rápido? Porque as pessoas querem tirar foto. Ô gente, esse negócio de foto sabota a comunhão. Ah não, ele não quer tirar uma foto porque eu te amo.
se amava e respeitava o fato de eu não conseguir tirar foto com tanta gente. Mas esse é outro assunto. E aí levaram a Tamires para mim. E nós nos encontramos ali e fomos tomar um café juntas. E ela falou assim: pastora, eu estou trabalhando para salvar um asilo na minha cidade, que era uma cidade na região dos Lagos, se eu não estou enganada, no Rio. Não tenho certeza se era a região dos Lagos. Era uma cidade do interior do Rio de Janeiro. E tinha um asilo metodista que funcionava na cidade, um único asilo que era assim aberto a pessoas que não tinham condição de pagar. E estava fechando por falta de recurso, porque não haviam pessoas dispostas a sustentar. E ela estava fazendo um evento no asilo que se chamava O Judeu Vai Balançar a Casa. O judeu, Jesus, vai balançar a casa. E ele balançou mesmo. Para resumir a história, o asilo foi salvo, está funcionando lá. Graças a Deus, ela mobilizou uma cidade em torno. E uma jovem, assim, na época, eu acho que a Tamires tinha 22 anos, eu acho que era isso. E ela mobilizou toda uma cidade para salvar o bendito do asilo. E a gente foi ali ministrar e foi um tempo tão precioso, tão maravilhoso. E o judeu balançou a casa, gente. E ali, eu conversando com a Tamires depois da ministração, eu descobri que ela tinha várias ações. E eu achei lindo, aprendi muito com aquela jovem, muito. E uma das ações que ela tinha é a seguinte: ela tem o dom da palavra e prega também. E aí, ela tem uma estratégia. Ela tem uma personagem, que é uma mendiga. E ela se veste de mendiga. Quando ela é convidada para pregar numa igreja, ninguém conhece ela. Então ela se veste de moradora de rua. Então, mas mais do que isso, ela se veste como uma pessoa em situação de rua, mas que tem problema com alcoolismo e tudo. Então ela joga bebida na roupa para ficar com aquele cheiro de bebida, né? Ela suja de fuligem e fica muito realista. Fica parecendo uma pessoa que está há anos e anos e anos em situação de rua. E ela vai para a porta da igreja e começa a falar que quer entrar para assistir o culto. E ela se mostra assim meio que alterada. Eu quero assistir o culto, eu só quero assistir o culto. E ela começou a me contar as experiências disso. E ela combina isso só com o pastor que fez o convite. Ninguém ali, nem da liderança, está sabendo dessa situação. E aí, gente, ela já foi enxotada, ela já foi desprezada, ela já ouviu coisas absurdas. E numa situação que ela me contou de mais agravo, assim, o diácono queria tirar ela de dentro da igreja. Ela estava sentada no último banco. Ela falou: vou ficar quietinha aqui no último banco. Sentou no último banco e esse diácono ficou perturbado com ela e queria tirar ela de lá. Ela estava quieta. Ela estava quieta. Ela só estava suja, maltrapilha, mas estava quieta na dela, não estava fazendo arruaça. E esse diácono: você vai sair daqui. E ela falou que ela ouviu coisas horríveis daquele diácono. E quando o pastor chama a pregadora da noite, ela levanta e vai. Ainda no caminho ele tenta impedir ela, mas o pregador fala: não, eu quero apresentar para vocês, essa é a Tamires e tudo. E ela tira parte e ela começa a fazer o evangelismo dela. Como que tratamos as pessoas, como Jesus tratava, como nós tratamos. E naquela noite ela falou que aquele diácono veio em prantos, se ajoelhou e falou assim: eu preciso de rever. Eu acho que eu nunca recebi a Jesus porque eu não trato as pessoas da maneira que eu deveria tratar. E foi uma grande obra que Deus fez ali na vida, não apenas daquele homem, mas de toda aquela congregação. Por que eu estou contando isso? Porque talvez, se Jesus, né, quando a própria palavra diz: quando é, Senhor, que te vimos nu e te vestimos? Te vimos famintos e te demos de comer? E Jesus diz: quando vocês fazem isso a um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Então reveja a maneira como você tem tratado as pessoas. Deixe o Senhor revelar a você a face dele no rosto daquela pessoa que, como Zaqueu, ainda não tinha entendido o amor de Deus. Que como a mulher adúltera ainda vivia no pecado.
que como o faminto, pobre, o necessitado, aquela multidão faminta, Jesus cuidou de cada um, multiplicou os pães e peixes para que todos fossem alimentados. Ele falou, não, tem 5 pães e 2 peixinhos, isso aqui dá para nós 12, o resto manda embora. Não. Ele mandou que se assentassem em grupos na relva e alimentou a todos. Que o Senhor nos ajude, que o nosso olhar seja modificado e que a gente veja a face de Jesus nos menos prováveis, nos que ainda não entenderam, nos que ainda não receberam o amor de Deus, são os que mais precisam da nossa gentileza, do nosso afeto, do nosso abraço, de se sentar à mesa conosco, como em família. Que glória tem da gente tratar bem quem é igual a gente. Que mérito, que galardão, que diferença. Que luz existe em acender mais uma lâmpada no lugar onde já é claro. Que Deus nos abençoe. E que esse 2º capítulo de Tiago não seja apenas letra, mas seja vida na nossa vida. Pai, nós te louvamos. Porque o Senhor nos corrige. Porque o Senhor nos tira, Senhor, da nossa hipocrisia religiosa. Porque o Senhor tira as escamas dos nossos olhos. Queremos, Senhor, amar ao próximo. E o próximo é aquele que o Senhor trazer diante de nós. Aqueles que passarem pela nossa vida, o vizinho, o colega de trabalho, os colegas de classe, aqueles que vivem dentro de casa com a gente, que ainda não conhecem o Senhor, que eles vejam em nós a tua face amorosa, que não faz acepção de pessoas. Que o ódio que tem comandado o nosso tempo, Senhor, não encontre guarida no nosso coração. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a responder com doçura e gentileza às pessoas que não têm condição de serem gentis. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos com o Senhor. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor nos ajude. Deus te abençoe.